Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história. Vai pegando o seu livro, se ajeitando no seu cantinho para a gente dar início à nossa aula de hoje. Já estamos, aí terminando o nosso conteúdo, então aproveita aí o máximo possível. Vamos lá! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre novas eleições presidenciais, certo? Das páginas e a mudança de governo nas páginas 267 a 270. Nós estamos no nosso último conteúdo do nosso livro de história. Ai, gente, o ano já tá acabando e nós finalizamos assim. Hoje, vamos finalizar o nosso conteúdo. Então, fica atento, tá? Aproveita aí o máximo possível. Vamos lá. Mesmo após o processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, o país ainda não se viu diante de uma união em sua população. Em sentido oposto, duas correntes políticas e ideológicas polarizaram a disputa e o debate político em todo o Brasil. De um lado, cidadãos pró-impeachment, chamados representantes da nova direita do país, que defendiam a alternância do poder, e do outro, cidadãos contra o impeachment, chamados representantes da esquerda do Brasil, que defendiam a permanência de um governo de esquerda, inclusive cogitando a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. A polarização política do país foi o reflexo das eleições que aconteceram no ano de 2018 para presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. Essas correntes políticas dividiram as eleições nacionais não apenas ao nível federal, mas também aos níveis locais. Outra característica peculiar das eleições de 2018 foi o uso maciço das redes sociais, responsáveis por mobilizarem como nunca antes na história do Brasil um grande número de eleitores em torno do debate político que tomou conta do país. Então, se vocês acompanharam aí nesse ano de 2018, foi uma repercussão muito grande essas últimas eleições presidenciais e se utilizaram na internet, das redes sociais, de lives, do Instagram, de várias outras redes sociais, do YouTube, para poder fazer as campanhas eleitorais. Então, as redes sociais foi algo muito importante nessas campanhas, caracterizaram essas campanhas eleitorais do ano de 2018. As correntes políticas do cenário nacional. Então, vamos ver aí como ficou dividida. Mesmo se referindo a termos antigos, o termo direita e esquerda se refere a um contexto mais complexo no cenário nacional. Então, a parte de esquerda, a parte de direita, o que isso significa? Então, vamos aprender isso. Esquerda. Em nosso país, o termo esquerda refere-se aos partidos e indivíduos que defendem um controle maior do Estado sobre as atividades econômicas da nação, além de políticas que direcionem recursos financeiros para programas sociais e que favoreçam o que se chama estado de bem-estar social. Se a gente fosse definir aqui, o ex-presidente Lula seria de partido de esquerda. Alguns dos maiores representantes dessa corrente no Brasil são o PT, o PCdoB, o POL e o PPS. Então, são os partidos considerados partidos de esquerda, ok? Vamos ver agora o que o partido de direita pensa, o que eles apoiam. A direita brasileira possui posicionamento que defende a redução ou a completa não participação do Estado às decisões econômicas e ao favorecimento do livre mercado, o que se traduz em redução de impostos e abertura econômica, além de políticas que favoreçam o individualismo e o subjetivismo da economia. Alguns dos principais partidos que compõem a direita do país são o Partido Progressista, o PP, o PRT, o Novo e o PSL. Se a gente pudesse nomear alguns, seria, por exemplo, o partido do Bolsonaro, São partidos de direita brasileira, ok? Então, temos aí para vocês específicos explicado o que a esquerda e o que a direita pensam, o que elas acreditam, quais são as diferenças aí.
Quando falamos em subjetivismo, queremos dizer que o Estado e as decisões econômicas levam em consideração que a sociedade, sendo composta por indivíduos, é quase impossível de ser prevista de forma fixa, exigindo sempre um olhar atento às mudanças que ocorrem nela. É interessante notar que as noções de esquerda e direita no Brasil envolvem um grau de participação do Estado na vida pública, o que engloba vários partidos tradicionalmente opostos aos citados acima, mas que se assemelham a ele nesse quesito. As eleições presidenciais e o novo governo. Em meio à polarização política, novas eleições foram realizadas em todo o país, sendo a mais importante a disputa presidencial. Vários candidatos concorreram ao cargo mais importante da nação. Entretanto, o cenário polarizado centralizou os eleitores em torno de 2 candidatos e suas respectivas posições políticas. Tinham vários candidatos, mas a maioria das pessoas se concentraram em 2, né? Principalmente em 2, é isso que a gente vai relembrar hoje. De um lado, o candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT, Fernando Haddad, substituiu a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de concorrer por ter sido condenado judicialmente e preso no ano de 2018. Haddad assumiu a candidatura representando a ala da sociedade que defendia a volta de um governo de esquerda, interrompido com o impeachment de Dilma Rousseff. Então, um dos políticos, que estavam concorrendo à presidência no ano de 2018, que foi mais focado, foi o Fernando Haddad, que é este homem aí acima. Do outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, que havia ganhado popularidade desde os protestos pró-impeachment, representava a ala da sociedade que defendia uma alternância de poder em relação à esquerda, juntamente com a nova postura de redução de intervenção estatal na economia nacional. Então, quais foram os 2 candidatos, que ficaram mais focados, aos olhos da população nas últimas eleições presidenciais de 2018? Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Esses foram os 2 candidatos. Tia, mas foram só esses 2 que concorreram? Não, gente. Mas a gente tá dizendo que eles foram que as pessoas mais focaram. Mas teve outras pessoas, sim, que concorreram à presidência nesse ano, ok? Os casos de corrupção e a situação da economia, que enfrentava o maior índice de desemprego desde a volta do regime democrático, além da presente sensação de insatisfação pelo impeachment, jogaram contra o Partido dos Trabalhadores a favor do Partido Social Liberal. Ou seja, havia muito desemprego, muita crise, então isso favoreceu, o partido aqui de Jair Bolsonaro, no caso, o PT foi eleito, por 14 anos, Então, um novo presidente foi eleito, Jair Bolsonaro, que tinha como um plano de governo uma proposta que mescla a intervenção estatal com políticas de cunho liberal. Então, essa era a proposta de Jair Bolsonaro, certo? A proposta de governo do novo presidente envolve políticas de privatização de instituições, exceto em áreas em seu plano de governo, exceto em áreas que em seu plano de governo chama estratégicas, além de reformas no trabalho, no âmbito do trabalho e da previdência social. Jair Bolsonaro fez uma campanha fortemente centrada nas redes sociais, então ele utilizou muito, lives, utilizou muito Instagram, muito YouTube para fazer, as suas campanhas. Desempenharam assim um papel decisivo para os resultados, como eu falei. As mídias sociais, redes sociais, foram muito importantes aí para as campanhas eleitorais, certo? O Brasil é um dos países mais conectados à internet, segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Em 2017, nosso país possuiu 120 milhões de pessoas conectadas, que, segundo o IBGE, representa 50,78% da população. Com uma parcela tão grande sendo usuária, das chamadas mídias sociais, as redes de relacionamento desempenharam um forte papel na eleição. Ou seja, se metade da população tem acesso à internet, então metade da população tinha acesso às propostas, dos candidatos que se empenharam mais nessa questão das redes sociais, certo? Então, por isso foi muito importante essa questão do envolvimento das redes sociais para as campanhas eleitorais.
Não somente com o uso de analistas de impacto nas mídias sociais, vários candidatos apostaram no uso maciço das ferramentas digitais para promover suas campanhas. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ficou famoso por realizar transmissões ao vivo em que esclarecia dúvidas de seus eleitores e pontos de suas propostas de governo, chegando a possuir o maior número de seguidores na rede social mais acessada no país em relação aos demais candidatos da presidência. Então, um dos pontos chaves, né, da questão e da campanha de Jair Bolsonaro foi essas lives que ele fazia, né, essa moça aí fazia, né, libras para as pessoas que são surdas, que não conseguem, né, ouvir, e ele falava sobre suas propostas, tirava dúvidas. Então isso atingiu, né, alcançou muitas pessoas através dessa estratégia aí de campanha. Outros políticos, como a candidata a vice-presidente pela chapa do Partido dos Trabalhadores, Manuela Dávila, também utilizaram as redes sociais como meio de campanha eleitoral e a forma de os aproximar aos eleitores a todo o Brasil. Então essa, né, candidata, a Manuela Dávila, também foi uma candidata à presidência na época, né? Mas não ficou tão em vista como aqueles dois que a tia tinha falado para vocês. Tomando como exemplo a eleição presidencial, alguns analistas dizem que as redes sociais estão redefinindo o modo de se fazer campanha eleitoral no Brasil, uma vez que candidatos que apostaram em fazer campanha usando, né, esses meios tiveram mais votos do que aqueles que usavam o meio tradicional, né, distribuir panfleto, com aqueles carros de som. Porque, gente, se você vai botar um carro de som, panfleto, você alcança poucas pessoas, mas as redes sociais você alcança o mundo todo. Então, pessoas de todo o país conseguem lhe ver, ouvir suas propostas, né, ver o que você pensa, o que você quer para o futuro. Então, quem apostou mais nessas redes sociais, né, nessa nova maneira de campanha, teve mais votos e maior êxito, certo, nessa campanha eleitoral. Então, depois desse conteúdo, finalizamos o nosso livro de história. Nós vamos agora para a nossa atividade, página 271 e página 272. Vamos lá. Vamos lá, página 271. Descreva algumas das características dos posicionamentos políticos da direita e da esquerda brasileira. Então, você vai botar o que a direita pensa e o que a esquerda pensa. 2. Você concorda com as redes sociais, que as redes sociais representaram a mudança do jeito de se fazer campanha eleitoral no futuro do país? Você acha que as campanhas por redes sociais mudaram, fizeram diferença? Sim ou não? E justifique. 3. Compare as definições de direita e esquerda no cenário brasileiro atual e estabeleça as diferenças com seus significados de origem. 4. Que fatores influenciaram positivamente a candidatura ao presidente eleito em 2018? 5. Pesquise, com a ajuda de uma adulta, as principais propostas de plano de governo de candidatos à presidência da República nas eleições de 2018. Registre em seu caderno e converse com seus colegas e seu professor em sala de aula. O espaço abaixo você pode registrar opiniões e pensamentos. Então, você vai pesquisar todas as propostas, né, feitas no ano de 2018. Elas foram cumpridas? Elas foram realmente feitas? Mudou alguma coisa? Então, você pode analisar e escrever essas propostas abaixo, ok, pessoal? Terminamos assim o nosso livro, mas ainda não terminamos aí os outros conteúdos. Vamos devagar, a gente já está na reta final, ok? Espero que vocês tenham compreendido tudo. Até a próxima aula e tchau, tchau!